Amém. Graça e paz, igreja, amém? Que bom que estamos aqui nesta manhã. O Senhor deseja fazer mais. O Senhor deseja fazer ainda mais. O culto foi tão abençoado até aqui. Esse louvor, palavra de abertura, todos os momentos que o Senhor entregou sobre as nossas vidas e através de nós. O Senhor tem feito, e por isso estamos alegres. Amados, o Senhor sempre faz, então nós estaremos sempre alegres, porque o Senhor, Ele está aqui. Ele deseja que eu e você vivamos todos os planos que Ele designou para as nossas vidas. Ele deseja entregar. Quem aqui deseja receber, levanta a mão. Quem aqui deseja receber, levante a sua mão, amado. Esse tema que Deus colocou nos nossos corações, mães de multidões. Mês mãe de multidões. Será que eu e você temos abençoado o nosso ventre? Temos dito, bendito é o nosso ventre. Bendito é o nosso ventre. O Senhor está aqui nesta manhã. E Ele deseja que você fale nesta manhã: bendito seja o meu ventre. Bendito seja o meu ventre. Eu não sei você, talvez você não é uma mulher que pode gerar. Mas você é um homem que, assim como Abraão, recebeu uma palavra que veio do céu sobre a vida dele, que através dele a sua esposa seria mãe de nações. Então fale comigo agora: bendito seja o meu ventre. Bendito é o ventre da minha esposa. Bendito é o ventre das mulheres da minha família. Olha aí para uma mulher que está do seu lado, profetiza sobre o ventre dela e fala: bendito seja o teu ventre. Bendito seja o teu ventre. Não importa se tem uma menina aí de 12, 11, 10 anos, profetiza sobre a vida dela: bendito seja o teu ventre. Bendito seja o teu ventre, de ti sairão reis. Bendito seja o teu ventre, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, amados, em Gênesis capítulo 17, versículo 16. Se puder colocar aqui no projetor, por favor. Gênesis capítulo 17, versículo 16. Gênesis capítulo 17, versículo 16. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e ela será mãe de nações. Rei de povos procederão dela, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações. Reis dos povos sairão dela ou procederão dela. Tem dimensão que é isso? Rei dos povos. Deixa eu te falar uma coisa. Rei dos povos. Na Bíblia o termo mãe de multidões, ele é utilizado para se referir a Sara. Sara, mulher de Abraão, quando Deus promete que sua esposa seria mãe de nações, logo, a sua descendência seria uma descendência de reis. Fale comigo, reis.
e líderes. Mas não só líderes. Líderes relevantes. Você já parou para ver a genealogia de Abraão? Lição de casa do culto de hoje. Na verdade, eu estava com a genealogia, eu ia passar para a mídia. Acabei não passando, mas amém? Então você vai procurar na sua casa, não precisa colocar, mas você vai botar na sua casa. E você vai ter dimensão do que a gente está falando aqui nesta manhã. Quando vamos ver a genealogia de Abraão, a gente vê que nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador, vem da genealogia, da descendência de Abraão. Aí eu te pergunto, você, Sara, você, Abraão, será que a gente está subestimando o que Deus deseja fazer através da minha e da sua vida? Realmente, de mim eu não tenho nada, mas a minha vida submetida ao poder de Deus, a autoridade do Senhor. Ah, meu Deus do céu. Aonde isso vai parar? Sai da descendência de Abraão, Jacó, depois de transformado, Israel. Sai da descendência de Abraão, Davi. Sim, o rei Davi. Sai da descendência de Abraão, José do Egito. Sai da descendência de Abraão, Jesus Cristo. E sabe o que é tremendo? Quando Jesus olha para mim e para você e Ele fala, em meu nome farei coisas ainda maiores. As duas, vem aqui comigo. Vem aqui as duas. Vem aqui as duas. De ti sairão rei de nações. De ti sairão rei de nações. De ti sairão rei dos povos, líderes. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. O que vocês precisam é amar o Senhor, é obedecer. O Senhor, eu abençoo o seu ventre. Eu abençoo o seu ventre. Vocês serão mãe de nações. Vocês serão mães de reis. A Bíblia fala que em nome do Senhor fariam obras ainda maiores. Toma posse disso sobre a sua vida. Sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode sentar. Aquilo que Deus deseja fazer através da minha e da sua vida vai muito além. Vai mais muito além. E o Senhor usa este termo mãe de nações, mãe de reis, para uma outra mulher. A nora de Sara. O nome da nora era Rebeca. Rebeca, ela é abençoada pelos seus irmãos. E vamos lá na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 24, versículo 60. Gênesis 24, versículo 60, que diz: e abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares
de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Minha irmã, que você cresça até ser milhares de milhares, e a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Olha lá, eles colocaram e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Tanto Sara quanto Rebeca carregavam essa promessa: ser mãe de nações. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Deus tem uma promessa através da sua vida. Deixa eu falar de novo para você se manifestar, porque eu acho que você não entendeu direito. Deus, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, criador dos céus e terra, Ele tem uma promessa para a minha vida, e Ele tem uma promessa para a sua vida, amém? Amém? Ele tem uma promessa para mim e para você, assim como Ele tinha promessa para Sara, assim como Ele tinha promessa para Rebeca. Ser mãe de multidões. Imaginar que Israel, o rei Davi, José, Jesus Cristo estavam na descendência dessas mulheres simples, assim como eu e você. Mulher que estava um dia no poço tirando água, e encontra com ela um homem e fala: dê-me de beber. Uma mulher que o Senhor fala para o seu marido: sai da tua terra, da sua terra e da tua parentela. Mulheres como eu e você, homens como você. Aqui tem Abraão, ali tem Abraão, ali tem Abraão. Como eu e você. Mas antes de tudo, porque a gente olha para a promessa. E sabe qual é a questão, meus queridos? A gente às vezes fica meio impaciente. Porque a gente sabe da promessa que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente olha um contexto geral e fala assim: meu Deus do céu, tá estranho. Não vejo jeito de isso acontecer. Tudo contrário. A gente dá uma olhada para o Senhor e fala assim: você tem certeza, Pai? Porque aquilo que eu estou vendo não tem nada a ver, não comporta essa promessa que o Senhor tem para mim. A minha realidade não comporta. Quero te falar uma coisa: você carrega uma promessa. Qual tem sido o meu e o seu movimento em relação a esta promessa? Nós vamos ver que antes que tudo se cumprisse, nós temos o quê? Duas mulheres. Sabe o que elas eram? Estéreis. Elas não podiam gerar. Quantas vezes eu e você, ao nos depararmos com uma esterilidade, a gente faz as coisas do nosso jeito. A gente toma o quê? As nossas providências. Fala: Deus, o Senhor está demorando demais para fazer. Aquilo que eu estou vendo é loucura, porque não cabe, a minha realidade não cabe na promessa que o Senhor está fazendo. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 16... Gênesis 16, o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe deram nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Fale comigo, Agar. Disse a Abraão, olha lá, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E o que Abraão fez? Atendeu a proposta de Sarai. Ah, Deus, eu e você querendo ajudar Deus. Quem aqui já tentou ajudar Deus? Levante a mão. Eu não vou levantar as duas porque a outra está segurando o microfone. Quem aqui já tentou ajudar Deus? Deixa eu te falar, Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Deus precisa que a gente creia e que a gente obedeça. Deus não precisa da nossa opinião. Deus não precisa do meu e do seu jeitinho brasileiro. Eu não estou vendo nada. Então eu vou dar o quê? O meu jeito. Porque afinal, que promessa é essa? Não, tem que ter alguma outra saída. Tem uma serva, tem um marido, eu não posso gerar. Tem uma promessa. Vai a serva. Eu tenho uma serva. Como Deus não me deu filhos, tome então a minha serva. Gênesis 15. De 1 a 4 vai falar o seguinte: quando Deus faz uma aliança com Abraão. Eu já falo Abraão, é normal, mas é Abrão aqui nesse momento. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e herdeiro de que possui é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, fale comigo então. O Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Na minha Bíblia fala o seguinte, né? A mesma coisa, perdão. Não será gerado, porque ele falou assim: eu vou pegar um servo da minha casa, um dos servos. E o Senhor falou: o seu herdeiro não será um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma direção. Só quando Sara fala para ele: olha, tome a minha serva. Afinal, já estou velha demais. Afinal, eu sou estéril. Será gerado de você mesmo e não de sua serva. 2 Samuel 22:11 vai falar o seguinte: o caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Está demorando? O caminho de Deus é perfeito.
Parece loucura, o caminho de Deus é perfeito. É impossível ao meu e aos seus olhos. O caminho de Deus é perfeito. E as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam, amados. O caminho de Deus é perfeito, é perfeito. E as promessas do Senhor sempre, fale comigo sempre. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale comigo sempre. Vira para outra pessoa que está do seu lado e fale com ele sempre. Sempre se cumprem. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Não existe possibilidade da promessa do Senhor não se cumprir. Mas para isso, Sara precisa sair da sua terra, da sua parentela. Sabe o quê? Zona de conforto, proteção aos olhos humanos. Hoje se usa um termo de grupo de apoio, rede de apoio. Sara sai de perto da sua rede de apoio, da sua segurança. Ela passa um momento da palavra de Deus, o texto relata que ela passa como irmã, porque Abrão tem medo. Ela vai para a casa de outro homem como esposa, e ela como um passarinho se cala, e se submete àquela situação, por direção do seu esposo. Mas Deus é lindo e Ele livrou. Ela sai da sua terra, ela sai dos seus, ela passa por situações desagradáveis, desconfortáveis, dolorosas, assim como eu e você. E ela, como se não bastasse, ela se encontra estéril. Ela é uma mulher estéril, onde ela não pode gerar. Mas a Bíblia fala em Hebreus 10, 23, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amados, aquele que prometeu, é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda que eu não veja, porque a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Aquele que prometeu, fale para si mesmo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh Deus, obrigada porque nós podemos confiar que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Amados, existia o quê? Existia uma promessa. Existe a promessa de Deus para a sua vida, amém? Amém? Existe, ainda que você não saiba qual seja a promessa de Deus para a sua vida, eu quero te falar que esta manhã existe uma promessa. A promessa não é só para a pastora Joana, não é só para o pastor Leandro, não é para o pastor Marlon que está lá na montanha. A promessa de Deus é para todos nós. É para mim, é para você, é para a pessoa que está do seu lado, é para a pessoa que está do outro lado. A promessa de Deus é para nós. Mas aos olhos de Sara estava tarde demais para se cumprir esta promessa. E Agar entra na vida dela. E quantas vezes ela passou situações que ela não precisava ter passado. Mas quem gerou Agar nessa situação toda foi Sara. Quantas vezes eu e você estamos dando o nosso jeitinho para que a gente possa viver os planos de Deus. Deus não precisa de ideia nossa. Deus não precisa da nossa criatividade, não. Deus, Ele é o dono da criatividade.
Ele precisa da minha e da sua obediência. Ele precisa que eu e você nos movamos debaixo da palavra dele. Existe um tempo de Deus que é o tempo perfeito. Nunca é tarde para Deus cumprir as suas promessas. Nunca é tarde para que Deus cumpra a sua promessa. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Talvez aos meus olhos, aos seus olhos, parece que isso está demorando. Parece que está já insustentável essa situação. Mas o Senhor tem uma promessa. E eu quero te perguntar, nós temos descansado no Senhor? E nos movido na direção que Ele tem apontado? Feito aquilo que Ele espera de mim e de você? Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. A promessa de Deus é perfeita. Ainda que aos olhos humanos nós estejamos diante de uma situação caótica. Assim como Sara. Gênesis 17. (15-19) fala o seguinte: também disse Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não será chamada mais Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações. Rei de povos. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei você um filho. Sim, abençoarei, dela procederão nações e reis dos povos. Versículo 17. Abraão se prostrou-se com o rosto em terra e riu-se de si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os futuros descendentes. Nunca é tarde demais para que Deus cumpra a sua promessa. Não existem situações que aos olhos humanos possam impedir a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. O que eu e você precisamos? Parar de nos mover pelo aquilo que a gente acha. Parar de nos mover pela nossa opinião. Parar de nos mover pela criatividade humana. E nos mover debaixo da palavra de Deus. No capítulo 21, versículo 1 ao 7, nós vamos ver e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a sua situação, falar: quem diria? Deixa eu te falar, Samuel, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para sua casa, Elisa, e vão falar: quem diria? André, as pessoas vão olhar para sua casa, para a casa do pastor Leandro, e vão falar:
Meu Deus, quem diria? Quem diria? Quem diria, Kathleen? Quem te diria, Juninho? Quem diria, Jace? Quem diria, Pastor Max? Rafaela, as pessoas vão olhar para você e vão falar, quem diria? Mas para isso eu e você precisamos nos mover debaixo da palavra de Deus. Não por aquilo que eu estou vendo, não por aquilo que eu estou ouvindo, não por conselhos de pessoas que Deus nunca levantou para dar conselhos, e nós vamos ver tantos conselhos na Bíblia. Tamar, nós vimos essa semana com a rede de mulheres na leitura da Bíblia. O seu irmão recebe o quê? Um conselho. Deste conselho do inferno, ele violenta a sua própria irmã. Os filhos do rei. Um conselho. Sabe que eu tive uma ideia aqui? E eu acho que você pode fazer assim. Jesus olha e fala, arreda-te de mim, Satanás. Deus fala isso, Jesus fala isso para quem? Para um dos seus discípulos, porque houve um conselho. Onde nós temos buscado os nossos conselhos. Os conselhos têm nos levado para perto do Senhor, para o propósito que Ele estabeleceu para minha e para a sua vida. Lá na eternidade, Ele falou assim, acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo eu dei um filho na sua velhice. E Gênesis 21:1 fala o seguinte, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Versículo 6, ela fala, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Deus me encheu de riso. Bendito é o meu ventre. Bendito é o teu ventre. De ti sairão rei dos povos, rei de nações, líderes. 1 Tessalonicenses 5:17 fala, orem sem cessar. Orem sem cessar, orem sem cessar. Qual tem sido a minha e a sua busca diária? Aonde nós temos ido? Qual fonte tem sido a fonte que eu e você temos bebido? Gênesis 25:21 fala que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher. Sabe por quê, amados? Existia uma promessa sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Rebeca, mas no entanto, todavia, entretanto, contudo, Rebeca era estéril. Rebeca não podia gerar. Orem constantemente. Orem continuamente. Orem de dia, orem de noite, orem na segunda, orem na terça, orem na quarta, orem na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Orem a todo tempo. Isaac orou ao Senhor. E esterilidade, é interessante que 2 homens, uma promessa, 2 mulheres, uma promessa, e a esterilidade ali, marcando essas 2 vidas. Vida de Sara,
Vida de Rebeca. 2 homens, Isaac e Abraão, com promessas, mas existia uma esterilidade. Eu fui procurar a definição, todos nós sabemos, mas eu amo procurar a definição. Esterilidade, na definição, é a incapacidade completa de uma pessoa conceber naturalmente, ou probabilidade de engravidar seja nula. Nula. Incapacidade completa. Impossível. Impossível. Deixa eu te falar uma coisa, não existe nada impossível para Deus. Isso não é a Joana que fala, mas isso está escrito na palavra de Deus. Não existe nada que seja impossível para que Deus cumpra a sua promessa em nossas vidas. Nada. A única coisa que Deus precisa de mim e de você, neste momento Ele precisa de mim e de você, que a gente obedeça. Que a gente se mova debaixo da palavra que é dEle. Chegou o tempo, meu querido, minha querida. Chegou o tempo de abençoar. Seja bendito o meu ventre. Seja bendito o meu ventre. Chegou o tempo de permanecer, ainda que haja toda a movimentação absurda contra aquilo que Deus deseja fazer e contra a promessa de Deus para a minha vida. Eu preciso permanecer. Permanecer, o que Deus espera de mim, de você? Permanecer. Chegou o tempo de gerar. Chegou o tempo de abençoar. Chegou o tempo de permanecer. Chegou o tempo de gerar. Se há alguma esterilidade, profetize. Abençoe, agradeça já por aquilo que o Senhor já prometeu. E se Ele prometeu, é certo que Ele fará. Já existe, ainda que aos olhos humanos seja impossível, ainda que olhos humanos seja difícil. Permaneça e gere. Gere. Não há absolutamente nada humano que impeça aquilo que Deus deseja cumprir nas nossas vidas. Não há absolutamente nada humano que impeça Deus cumprir a promessa dEle em nossas vidas. E sabe o que é lindo? Que Deus ama o improvável. Deus ama. Não é nenhum desses seus filhos. Não tem mais um? Não, esses aqui não são. O pai olhou, opa, tem um. Está em campo, cuidando das minhas ovelhas. Em campo, cuidando das minhas ovelhas. O profeta olha e fala, traga-me ele. E ali, ele é ungido, rei. Amado, fique de pé em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso. Te agradeço, Deus, porque a Tua palavra é como espada, Deus, que atravessa o nosso coração, Pai. Ah, Deus, e faz, Deus, novas todas as coisas e divide, Pai, o antes e o depois.
Obrigada, Deus, porque toda ordem humana contra as nossas vidas é frustrada diante da tua palavra, da tua promessa. Pai, porque só Ti existe a direção. Só em Ti, Pai, podemos ter e viver as promessas do Senhor. Aquilo que os céus já declaram a nosso respeito. Aquilo que os céus desejam e anseiam fazer a partir de nós e a partir de toda a minha posteridade. Oh Deus, obrigada Pai, obrigada Deus por esta manhã que o Senhor nos entrega, Deus, esta palavra. Estamos aqui porque amamos o Senhor. Existe Abraão aqui, levante a mão. Existem homens aqui que carregam promessas de Deus. E que quando olham a sua situação, parece impossível. Mas levante a sua mão, existe Abraão aqui. Deixa eu perguntar, existe Sara aqui? Levante a sua mão então, se existe Sara aqui. O Senhor espera agora o movimento do céu. A partir da sua vida. Ah, Deus, nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Essa igreja ama o Senhor. Essa igreja ama te servir. Essa igreja ama viver os teus sonhos e os teus planos. E essa igreja anseia em ouvir a sua voz. Deus, estamos aqui porque te amamos. Sim, estou aqui. A Sara está aqui. Pai, não importa, Deus, qual é o movimento que eu precise tomar, eu digo agora, eis-me aqui. Envia-me a mim. Existem Abraões aqui. E o que o Senhor vai escutar de você, homem? O que o Senhor vai escutar de você nessa manhã? Sim, eis-me aqui. Vou pegar os meus animais, vou pegar os meus servos, vou pegar os meus filhos, a minha mulher, e eu vou. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este tempo, por essa palavra, Deus, que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor tem promessa para esta igreja, para essas vidas aqui, para cada um que está aqui. E nós não queremos, Pai, caminhar por aquilo que vemos, mas por aquilo que sabemos, mas por aquilo que carregamos. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é a partir de nós. Pai, em nome de Jesus, o Senhor liberou uma palavra que só através de nós seríamos mãe de nações, seríamos gerado rei dos povos. Líderes apaixonados pelo Senhor, grandes homens e mulheres do Senhor, que irão aos quatro cantos da terra, que viverão seus dias para contar as boas novas, para apresentar Jesus. Eis-nos aqui. Traz de novo um óleo fresco. Sopra, Deus, ao ouvido dos teus filhos, que nesta manhã eles possam silenciar toda a voz humana, que eles possam ouvir a tua voz. Peça agora que Ele fale. Peça agora que o Espírito Santo fale as promessas. Que Deus te traga à sua memória aquilo que está adormecido, que está esquecido, Ah, Deus, fala, Espírito Santo, fala aos teus filhos, relembra as
promessas que o Senhor fez já um dia sobre a vida deles. Em nome de Jesus, quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está mudando a nossa sorte hoje, nesta manhã. O Senhor está mudando. Aleluia. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Pai. Só quando a minha fé tramam contra mim, querem tornar os falsos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Ore agora. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidir estou, tem quem me prometeu, é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ai, Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, o Senhor nos convida a ser participante de todo o mover sobrenatural que o Senhor deseja fazer sobre os 4 cantos da terra. A percorrer, Pai, as nações, através das nossas gerações, levando, cumprindo o Teu Evangelho. Agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor liberou nesta manhã. Te agradeço, Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, que não temos palavras para descrever. Eu envio os Teus filhos debaixo dessa palavra, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos e oramos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Dê uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. A Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus.